Autocontrole, a sua capacidade de conseguir se controlar. Ou seja, aquele momento que te oferece uma sobremesa saborosa, gratuita, e você recusa, porque você já deu aquela exagerada no final de semana, você está exercendo o seu autocontrole. Ou quando te convidam para uma festa e você já foi em 5 só nesse mês, e aí você decide não ir para dar aquela economizada, tanto no dinheiro quanto na saúde, está usando o seu autocontrole. Está sendo um chato ou então uma chata? Possível, porém, autocontrole ainda assim é muito importante. Não é divertido você resistir a uma tentação no presente, você deixar de fazer uma coisa legal e divertida para você ter um ganho maior no futuro. Mas é tão importante que é isso que nós chamamos de investimento. Pelo menos algumas pessoas chamam. Porque é isso, você bota seu dinheiro, deixando de aproveitá-lo no presente, em algum lugar que vai render mais no seu futuro. Você está usando o seu autocontrole. Beleza? Combinados com o seu autocontrole? Mas o que eu vim aqui falar hoje com você não é só o que é autocontrole. Eu vim te contar que autocontrole, diferente do que acho que a grande maioria da população vai acreditar, não é só uma decisão, não é só uma vontade sua de fazer ou não fazer. Tem outras coisas que impactam, como o meio ambiente, o contexto que você cresceu, a quantidade de dinheiro e de recursos que você tem impacta. Mas também tem uma coisa que impacta bastante, mais do que a gente imagina, que é a nossa genética. E é isso que eu vim compartilhar com você. Não estou tirando isso da minha cabeça, eu vou contar na verdade para você sobre um artigo científico que demonstra isso. Que pelo menos metade, se a gente fosse dividir em peso, uma porcentagem do quanto por cento que é uma escolha nossa, impactada pelo ambiente, o nosso aprendizado, o nosso estudo, e o quanto que é uma escolha que é impactada pela nossa genética, pelo que veio dos nossos pais, é pelo menos 50%, quando não chega a 70%. E eu estou falando isso com base no artigo Genetic and Environment Influence on Self-Control. Em português seria Influências Genéticas e Ambientais no Autocontrole. Artigo feito por 7 pesquisadores de departamentos de Psicologia Biológica, Saúde Pública, Neurociência e Ciência Social de universidades do Amsterdã, principalmente. Lembrando que o título do artigo está aqui na descrição, então pode ficar despreocupado. Se tiver link, também bota o link lá. Certinho? Então, como que eles definiram essas porcentagens aí, esses pesos para o que vem da genética e do ambiente, do contexto? E como é que eles montaram a pesquisa em si? Bem, eles usaram uma amostra, uma base que já existe, que é uma base bem conhecida da Holanda mesmo, em que tabela e que guarda informações específicas de irmãos gêmeos, idênticos e não idênticos. E ela realmente é muito rica, porque ela pega a informação dessas pessoas durante muitos anos da vida delas. E com isso a gente consegue comparar pessoas que têm um DNA idêntico e pessoas que não têm DNA idêntico, que são gêmeos idênticos e os não idênticos. Então eles vão acompanhando essas pessoas com base em questionários que essas pessoas vão respondendo ao longo da vida. Importante colocar que durante determinada época da vida das pessoas, quem responde os questionários são os pais e os tutores, professores do colégio, etc. Que é dos 7 aos 12 anos. E dos 12 aos 16 é a própria pessoa que responde o questionário. Isso é importante ser dito porque na pesquisa que fizeram, as análises foram feitas dividindo essas idades, esses períodos, porque a base é diferente. Uma é a pessoa que diz sobre ela mesma, o outro são os pais e tutores que respondem sobre a pessoa. E eles aproveitaram bem essa base, porque a amostra deles conteve mais de 24 mil respondentes com 7 anos, quase 20 mil, foram 19.500 e tantos que tem de 9 a 10 anos, 16.400 com 12 anos, sendo que esses 16 mil são os que foram respondidos pelos pais tutores, e mais 1.700 pessoas de 12 anos que responderam por elas mesmas. Então, aos 12 anos já tem uma diferenciação aí de onde que vem as respostas, dos pais tutores ou dos próprios alunos. Na amostra também teve mais de 10 mil pessoas com 14 anos e 7.500 pessoas com 16 anos. E para medir especificamente o autocontrole, eles usaram 8 perguntas, que a pessoa tinha que marcar o quanto que ela considerava que a frase que estava lá na opção definia ela. E eu vou ler aqui, vou botar na tela como é que está no artigo em inglês, e eu vou ler aqui em português as afirmativas. Que é: não consegue terminar as coisas que começa, não consigo me concentrar, não consigo prestar atenção por muito tempo, quebra regras em casa, na escola ou em qualquer outro lugar,
impulsivo ou age sem pensar, desatento ou facilmente distraído, teimoso, taciturno ou irritável, e mudanças repentinas de humor ou sentimentos, e acessos de raiva ou temperamento explosivo. Então foi com base nessas afirmativas que eles montaram o nível de autocontrole da pessoa, quanto que ela é considerada com ou sem autocontrole. Essas frases estão divididas entre 3 tópicos de comportamento. Um é problema de atenção, o outro é de comportamento agressivo e o terceiro é de comportamento de quebrar regras. Eles pegaram esses tipos de comportamento e foram assim que eles desenharam o autocontrole. Esse já é um ponto que aí a gente pode entender como que eles entendem, como que os pesquisadores entendem autocontrole. Eu ainda estou entrando no universo de como que se mede esse tipo de categoria, esse tipo de comportamento, então não tenho críticas essenciais sobre a forma que calcularam esse autocontrole. Para mim, fez sim algum sentido. E o que descobriram analisando os dados de autocontrole com os dados que já tinham no questionário? Bem, primeiro, eles perceberam que o baixo nível de autocontrole reportado pelos professores quando o aluno tinha 7 anos teve correlação com o baixo nível que o aluno informou sobre ele mesmo aos 16 anos no quesito educacional. Então eles observaram que existia uma correspondência significativamente estatística entre a pessoa com 7 anos, o professor observar que ela tem um baixo nível de autocontrole. Percebe que ela tem dificuldade nisso. E aí percebeu-se anos depois que as pessoas que tiveram essa marcação de baixo nível de autocontrole visto pelo professor também tinham um baixo rendimento educacional. Então nas perguntas que também tinham lá nos questionários da pessoa responder sobre ela mesma quando ela tinha 16 anos, elas marcavam que tinham uma dificuldade acadêmica e isso teve uma relação forte com ela lá aos 7 anos ter um baixo nível de autocontrole. Isso é interessante porque está em acordo com o que é visto na literatura, de que o baixo autocontrole atrapalha, é negativo para o desenvolvimento educacional, porque é muito isso. Você se dar bem no colégio, na faculdade, etc., tem muito a ver com você ter o autocontrole de sentar a bunda e estudar e não ficar se divertindo o tempo todo. Claro que sempre o equilíbrio é o melhor, tá, gente? Outra questão que também observaram ter uma correlação significativamente estatística é que quando os pais observavam que a pessoa aos 7 anos tinha um baixo nível de autocontrole, também percebeu-se uma alta correlação disso com lá aos 16 anos a pessoa ser fumante. Que também está em acordo com a literatura de que pessoas que tendem a ter um autocontrole maior tendem a conseguir manter comportamentos mais saudáveis. Em geral, isso inclui alimentação, fumar e etc. Esse comportamento de ser fumante aos 16 anos também teve uma forte correlação estatisticamente significativa com a própria afirmativa da pessoa aos 14 anos sobre o autocontrole. Então, a pessoa que respondia quando tinha 14 anos que o autocontrole dela era baixo, tendia a ter uma maior probabilidade de ter um comportamento de fumar aos 16 anos. Certo, legal, bacana, mas toda aquela parada de genética que eu falei no início. Bem, eles fizeram os testes isolando por gêmeos. E aí viram que a genética explica mais o autocontrole do que a gente imagina. Sendo que quando baseamos nas respostas dos pais e professores, a variância foi de 64% a 75%. Então a explicação da genética, quando a nossa base de resposta são os pais e professores, foi bem alta, de 64% a 75%. Quando baseado no próprio indivíduo, então que o próprio aluno, a própria pessoa falava sobre ela mesma, ainda é bastante alta, é de 47% a 49%, então pelo menos metade. Isso quando a pessoa se autoproclama sobre a resposta dela. Bem, isso traz algumas considerações que a gente pode levantar que não foram argumentadas no artigo, então não sei exatamente qual é a resposta. Mas veio na minha cabeça que talvez com o andar da carruagem, com o avançar da vida e a pessoa ficando mais velha, o comportamento dela tende a se distanciar cada vez mais da genética, dado que ela está cada vez mais ganhando o repertório de experiências do ambiente, de amizades, conversas, estudos e por aí vai. Então faz algum sentido que a pessoa, quando a resposta vem da pessoa, que são os questionários que vão dos 12, 14, 16 anos,
tenda a ter um peso menor da genética, e quando vem dos pais professores, que é dos 7 aos 12 anos, o peso da genética seja mais alto, porque a pessoa tem menos repertório de experiências. Acredito que possa ter alguma relação, isso não está demonstrado no artigo, sou eu aqui especulando. Mas o aprendizado aqui que importa é, sim, existe autocontrole, ele é um fator, ele é um comportamento importante para a nossa vida em vários momentos. Para chegarmos a ele, termos autocontrole, precisamos sim ter a nossa motivação, ter uma vivência que nos permita isso. Estudar também pode ajudar em determinada situação para você aprender a lidar com o momento e ter mais autocontrole. A boa alimentação, tudo isso importa, mas também vimos aqui, e também eles referenciam uma série de outros estudos que demonstram que não é só isso. Então, a genética é importante para o autocontrole, assim como é importante para uma série de outras coisas. Então, existem sim pessoas que vão ser mais predispostas a ter autocontrole do que outras, e não há exatamente algo a ser feito para mudar isso. É a genética delas, é a forma que elas vieram ao mundo. E espero que você tenha curtido. Fico por aqui e até a próxima. Tchau!